seria início dos Jogos Olímpicos, em que as sacerdotisas na Grécia estariam dando início aos Jogos Olímpicos. Poderíamos dizer, não, mas isso daí foi coincidência. É muita coincidência a igreja ter mudado a data da Páscoa, adiantado a data da Páscoa, e exatamente no dia 14 de Nissan ter dado início aos Jogos Satânicos. E nós vimos como estes Jogos Olímpicos foram complicados. Sim ou não? Vocês se lembram dos Jogos Olímpicos? As tochas, pessoas caindo. Só para lembrar vocês aqui que o Shekinah, a tocha olímpica, que hoje é uma representação do Shekinah do antigo Israel, que simbolizava a presença de Deus em Israel. Hoje, a tocha, ela é a representação de Satanás, dando a volta ao mundo em busca de adoradores. E ela vai passando de mão em mão por todos os continentes. Quando em Jó, Satanás chega e Deus pergunta para Satanás assim em Jó, capítulo 1, de onde vens, Satanás? Ele diz, venho de rodear a terra e passear por ela. E Satanás hoje tem a tocha olímpica que dá a volta ao mundo em busca dos melhores adoradores. Eu não sou contra os Jogos Olímpicos, ok? Cada um faz da sua vida o que quer, mas é estranho quando os cristãos não estão apercebidos do que realmente lhe estão envolvendo, daquilo que está ao redor e tão próximo deles. E você poderia dizer assim, irmão Moraes, você está falando de coisas do Antigo Testamento? Eu acabei de ler aqui Coríntios 5:7, não tem nada de Velho Testamento. Você está falando do Velho Testamento? Você está falando de coisas antigas que ficou para trás? Nós estamos falando do Natal. O Natal remonta mais de 2000 anos antes de Cristo. Então, se você vir dizer para mim que eu estou falando de coisas antigas, você não está sendo coerente consigo mesmo, ou não tem conhecimento de causa, ou não tem conhecimento daquilo que está falando. Ok? Porque o Natal ele vem desde o tempo de Nimrod, comemorando nascimento de deuses pagãos, exatamente no dia 25 de dezembro. Lucas 3:23, nós vamos encontrar algo bem interessante, que é o batismo de Jesus. 3 anos, na metade da última semana, Jesus seria morto. Tá certo? E no início da metade desta semana, o que aconteceu? O que aconteceria? O que o anjo diz para Daniel? Seria ungido o príncipe. O que seria esse ungir o príncipe? Seria o batismo de Cristo. O que estava acontecendo 3 anos e meio antes de Cristo ir para a cruz? Ele estava sendo batizado por João o Batista, no Rio Jordão. E se Jesus Cristo foi morto na primavera, no dia 14 de Nissan, que época do ano deveria Cristo ter sido batizado? Está começando, agora você começa a clarear, né? Mas agora fica fácil, se eu sei exatamente a data em que Cristo morreu, e sei que exatamente 3 anos e meio antes ele foi batizado, basta eu fazer uma conta reversa. E aí eu vou chegar exatamente no mês em que ele foi batizado. Vamos fazer umas continhas aqui, tá certo? Nós estamos no ano 31 da era de Cristo. Cristo está sendo crucificado na primavera do ano 31. Se voltarmos um ano antes, nós estaremos na primavera do ano 30, ok? Dá um ano, tá certo? Se voltarmos mais um ano atrás, no segundo ano, chegaríamos no ano 29, na primavera do ano 29. Se voltarmos 3 anos agora, né, mais um ano, chegaríamos ao ano 28, na primavera do ano 28 da nossa era. E se agora acrescentarmos mais 6 meses, chegaremos ao outono do ano 27, que foi a época em que Cristo foi batizado. Então, se fizermos a
a conta reversa agora de novo, para frente agora, né? Do outono do ano 27 até o outono do ano 28, um ano. Do outono do ano 28 até o outono do ano 29, 2 anos. Do outono de 29 ao outono 30, 3 anos. Do outono à primavera do ano 31, 6 meses, que é a Páscoa. Então nós temos aqui uma cronologia perfeita, perfeita. Por que você acha que muitos astrólogos tentam buscar no espaço, tentam buscar nas datas e tudo mais quando Cristo nasceu e não conseguem? Porque Deus não está nesse sistema. Deus já profetizou, Ele está nas profecias. E é nas profecias que nós devemos buscar. Bom, até agora você pode estar se perguntando, mas e aí? De onde o que tem a ver a morte de Cristo com o seu nascimento? Olha só que interessante, em Lucas 3:23, diz assim: ora, Jesus era de quase 30 anos quando começou o seu ministério. Quase 30 anos. E quando a Bíblia ela traz essas informações de quase 30 anos, nós poderíamos ligar a profecia de que ele começaria o seu ministério no início, no primeiro dia da última semana. Ok? Então estava começando a semana. E como você pode ver, a morte de Cristo ela tinha dia e hora marcada, que seria no dia 14 de Nissan, às 3 horas da tarde. Então Cristo aqui, ele estava para fazer aniversário, e o que poderíamos concluir aqui, por enquanto, para que você possa entender, é que Jesus Cristo se despede da sua mãe e vai se batizar no dia em que ele vai fazer aniversário. Ou seja, ele está com João Batista, assim que der o pôr do sol, que passar para o dia seguinte, Jesus Cristo completaria exatos 30 anos, que seria o período em que ele começaria o início da semana de número 70. Está entendendo? Por que Cristo, se Cristo fazia aniversário, nesse período aqui, se ele era de quase 30 anos, no outono, qual foi o período do ano em que ele nasceu? É óbvio que foi no outono, e não no inverno, como é o 25 de dezembro. E outra coisa, João não poderia estar batizando no inverno porque ninguém entraria na água. Tá certo? Então, João Batista aqui está numa outra época do ano, e pelas contas que nós fizemos, da primavera até o outono, em que Cristo morre, e 6 meses, 3 anos e meio antes, vai cair aí então no outono, que foi o batismo de Cristo. Bom, até agora não chegamos nem sequer no mês em que Cristo nasceu. Mas já chegamos na época do ano, já sabemos que não é em dezembro. Impossível dele ter nascido em dezembro, porque nós já trouxemos aqui 2 argumentos bem sensíveis que nos dá clareza de que ele não nasceu, jamais teria nascido em dezembro. Primeiro argumento é que a questão do frio e dos pastores. O segundo argumento é a sua morte e a contagem regressiva até o seu batismo de 3 anos e meio. Ok? Que cairia no outono daquele ano, do ano 27. Ok? Então nós temos o ano aqui do seu batismo, o ano 27 do seu batismo. Tá certo? Temos o outono, que ele foi batizado no outono. Já temos a data provável do seu nascimento, que foi no outono, e jamais jamais no inverno. E o inverno, se eu colocasse como Cristo tivesse nascido em dezembro, não daria certo a conta dos 3 anos e meio de Daniel, capítulo 9, versículo 25 ali, das datas da vinda do Messias, dele ser morto e tudo mais. Ok? Então, nós temos um período aqui muito preciso. E dezembro não se encaixa nas 70 semanas de Daniel. Então, ponto importante aqui. A Bíblia descarta por completo a questão dele ter nascido em dezembro. Bom, mas e daí? Bom, e daí é que você não nasce em janeiro e comemora o seu aniversário em março. Esses 2 argumentos, apesar de já ser suficiente para nos mostrar que Cristo não nasceu em dezembro, eles não são
os mais convincentes, eles não são os mais fortes. A segunda parte deste estudo, nós vamos entrar agora, são informações impressionantes dentro da terminologia bíblica.